Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Professor Maxwell mais uma vez trazendo uma série de vídeos aí de agora de Microsoft Excel, né, dando dicas preciosas para trabalhar com essa ferramenta, né, que a gente vai trabalhar desde os vídeos mais básicos até os vídeos mais que vão falar sobre coisas mais avançadas dentro do Excel, né, chegando até na parte de programação. Bom, nessa videoaula hoje, dando a sequência na última, onde eu mostrei os principais componentes do Excel, né, como que funciona, etc. Né? Quem não viu esse vídeo e é o primeiro contato com o Excel, sugiro que dê uma olhada no último vídeo da última semana. Tá? Hoje eu vou trabalhar com algumas ferramentas, né? Vou fazer uma tabela aqui para vocês e vou trabalhar principalmente com as fórmulas de soma, média e fórmulas condicionais, ok? Então para isso eu vou fazer um exemplo clássico, né? Que é o exemplo clássico daquele boletim, né? Famoso boletim ou uma série de notas. Então eu vou colocar assim, ó, por exemplo, um nome, nota, nota 1, nota 2, nota 3. Vou colocar aqui uma somatória, uma soma ou uma média. Vou colocar aqui uma média, ok? E uma situação, que seria aquela situação aprovado, reprovado, tá ok? Então aqui eu vou colocar Maria, Eduardo, Carlos, Fabrício, são nomes aleatórios aqui, tá ok? José, enfim, Maria, Maria de novo não, mas Patrícia e Mariana, ok? Então aqui são nomes extremamente aleatórios, tá pessoal? E não condizem em realidade de nada. Tá? Então aqui eu vou colocar alguns valores, vou colocar 5, 6, 8, 4, 3, 9 e 10, né? Nota 2, 7, 9, 5, 3, 9, 6 e 8, né? E aqui uma outra nota, né, como sendo 6, 7, 6, 7, 5, 7 e 9. Né? Então eu tenho uma tabela onde nós temos nomes, né? E tenho notas de alguns alunos. Né? Então o que eu preciso verificar aqui? Né? Então eu selecionei, né? Primeiro eu selecionei todas essas células, né? Vou colocar elas todas em centralizadas, vou centralizar aqui também, né? Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso selecionar toda essa área aqui e vir nessa ferramentinha, que é uma ferramenta de borda, né? Então eu posso colocar as bordas, olha lá, coloco as bordas, eu posso colocar, por exemplo, essa parte aqui em negrito, né? Para dar uma cara melhor aí para nossa tabela. Bom, o que eu preciso calcular aqui? Eu preciso calcular a nota desses caras aqui, né? Então, por exemplo, eu preciso saber se a Maria, qual que é a média dela, do Eduardo, de uma forma automática, né? É claro que eu sei que para fazer uma média aritmética simples, como que eu poderia fazer? Eu poderia digitar um igual, que toda vez que eu vou começar uma equação eu digito igual. Eu vou fazer que é este mais esse mais esse dividido por 3, né? A somatória desses carinhas ali dividido por 3. Acabei esquecendo de colocar o dividido aqui, mas aí está. Funcionou, né? Se eu fosse fazer a somatória desses caras e divide por 3, vocês vão ver que a média vai ser igual a 6, né? Poderia fazer a mesma coisa para os outros, né? Mas veja que eu tenho vários aqui, eu poderia ter diversos alunos, igual na nossa turma aqui temos quase 40 pessoas, né? Então veja que ficaria muito complicado eu ficar digitando um por um, né? E uma função
que a gente já viu que é a função de preenchimento, é quando eu digito uma equação, ele tem aqui, né? Então, quando eu posiciono o mouse nesse canto inferior direito da minha célula, ele vai aparecer essa cruzinha em preto. Se eu der dois cliques, ele vai fazer a média de todos daqui para baixo. Também eu posso clicar, segurar e arrastar com o botão esquerdo do mouse, né? Tá vendo? Ele vai fazer as minhas equações. E perceba que se eu for mudando de célula para célula, né? Então, por exemplo, ó, eu saí da E2 e fui para E3. Perceba que ele já mudou, ó lá, B3 mais C3 mais E3. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse na célula, vocês podem perceber que ele também já seleciona corretamente aquelas, né? Então ele fez uma modificação, né? Ele foi, conforme eu fui arrastando, ele foi acompanhando, ele vai entendendo que aquilo é uma forma sequencial de cálculo dentro de uma planilha. Bom, mas ainda assim, essa forma eu não gosto muito, por quê? Porque assim, eu tinha três notas, imagina eu fiquei digitei um, mais o outro, mais o outro. Né? Imagina que eu tenha que fazer a média de N números, né? Eu vou ficar digitando N números para fazer essa média? Eu não preciso, tá? Uma outra forma de fazer média é você digitar igual, a escrever igual a média mesmo, abrir o parênteses e selecionar os elementos que você quer fazer média. Então, nesse caso, eu quero selecionar do B2 até o D2, né? Então, aqui eu posso fechar o meu parênteses e aí vocês vão ver, né, que deu também o mesmo resultado. Só que aqui eu acho que é mais simples, né, para você fazer quando você tem uma quantidade grande de números, né? Porque você não precisa ficar digitando célula por célula. Também eu posso colocar para os outros, né? Então veja que aqui eu consegui fazer uma equação, né? Uma equação bem tranquila, que ele já calculou a média de todo mundo, tá? Então aqui o que eu posso fazer também? Eu posso atribuir aqui, por exemplo, que esses números fiquem com uma casa decimal somente, né? Por exemplo, veja que quando eu coloco se eu seleciono aqui uma célula, eu tenho esses dois carinhas aqui, ó. Veja que eu posso aumentar a casa decimal ou posso diminuir. Então eu posso diminuir aqui. É claro que eu não vou fazer um por um, né? Então eu posso selecionar todos esses números, né? Que eu preciso ter uma casa decimal somente. Eu vou colocar diminuir, né? Primeiro, né? Porque aí ele vai igualar todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais do maior valor de casas decimais, né? Daquela célula com maior valor de casas decimais. Aí eu vou diminuindo, né? Até eu chegar em 1. Ficou uma coisa bem tranquila, né? Então aqui, pessoal, eu vou fazer agora uma forma que eu vou verificar se esses meus alunos estão aprovados ou reprovados, né? Então eu vou colocar aqui que se ele estiver aprovado, ele vai ser maior ou igual a 7, né? Uma condição. E reprovado, eu vou colocar aqui que ele é maior, ou desculpa, menor do que 7. Tá ok? Então, esta aqui é uma condição, né? Então, a condição ela é sempre dependente de um valor, né? Então, por exemplo, mesma coisa daquelas situações mais banais do dia, né? Por exemplo, eu acordo, se eu acordar de bom humor, eu vou fazer um exercício ou não, né? Se eu acordar de ressaca, por exemplo, vou tomar um remédio, sim ou não. Enfim, são condições que a gente toma todos os dias, né? Então, por exemplo, eu estou de quarentena, eu posso sair de casa, entendeu? Aí vocês colocam qual que é verdadeira. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que é aprovado maior que 7, eu verifico, por exemplo, 6. 6 é maior ou igual a 7? Não. Então ela estaria reprovado, por exemplo, né? 7,3 é maior ou igual a 7? Sim, ela é maior, então ela vai estar aprovada. E assim
sucessivamente. É claro que no Excel eu não preciso fazer essa verificação uma por uma, tá? Eu tenho uma equação que se chama C, né? Essa C, ela é uma condição, ela é uma equação condicional e ela funciona basicamente assim, ó. C, você vai abrir o parênteses, você vai digitar uma condição, ponto e vírgula, valor verdadeiro e valor falso. Essa relação aqui é mais ou menos como se fosse algo parecido com isso, né? Então, eu vou desenhar aqui bem rapidinho para a gente entender melhor esse negócio aí, né? Então, eu vou colocar aqui um losango. Não saiu bem um losango, mas enfim. Deixa eu colocar um losango aqui para nós, para a gente entender como que funciona isso aqui. Então, esse losango, né? Então, esse losango, ele tem uma primeira parte, né, que é a parte da condição. Então, aqui ela seria a condição. Né? Vou escrever até aqui a condição. Essa condição, ela vai verificar se é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela vai tomar um caminho, né? E se ela for falsa, ela vai tomar outro caminho, né? Então é basicamente isso aqui, né? Então, por exemplo, se essa condição for verdadeira, ela vai aqui, né? E se ela for falsa, ela vai para a outra ponta, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em uma condição, não tem como você ir para os dois caminhos, né? Não tem como você ir para um caminho e depois você voltar e tomar. Você tomou aquela decisão está tomada, né? Então você não vai. Vou colocar aqui verdadeiro ou falso, né? Ou você vai seguir para um caminho que no caso eu vou chamar de verdadeiro, ou eu vou seguir por um caminho falso. Não quer dizer que na equação a gente ele vai ter que escrever as duas formas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: porque a condição, que condição que eu vou colocar? É essa daqui, maior ou igual a 7. Então, se o valor que eu estou verificando for maior ou igual a 7, ele vai me dar uma condição verdadeira. Essa condição verdadeira é o que eu poderia chamar de uma mensagem escrito aprovado. E uma mensagem ao contrário, que seria o valor falso, é uma mensagem escrito reprovado. Então, o que eu vou ter que fazer? Funciona assim: igual a C, abro parênteses. Aí eu quero verificar qual célula que eu preciso verificar que é maior ou igual a 7. Então, no caso, seria esta. Então, eu clico nela, que no caso seria E2, maior ou igual a 7, né? Aí eu vou colocar ponto e vírgula. Toda esta parte aqui é o meu teste lógico, que é a minha própria condição. Agora eu vou ter que colocar o meu valor verdadeiro. Sempre o primeiro valor após a minha condição é valor verdadeiro. É padrão do Excel, tá ok? E de quase todas as linguagens de programação, tá? Digo a grande maioria nesse caso. Para colocar uma mensagem, eu poderia fazer uma soma, poderia fazer outra equação sem problemas. Mas aqui eu quero colocar uma mensagem aprovado. Então, toda vez que eu quero colocar uma mensagem, eu coloco entre aspas. Então, eu vou digitar aqui aprovado. Fecho aspas. Então, esta seria uma mensagem. Se esse cara for verdadeiro, ele vai ser aprovado, né? Ponto e vírgula. Vou colocar também aspas e agora vou colocar reprovado. E aqui eu fecho esse parênteses, né? Aí
ele dá reprovado. É claro que se, por exemplo, eu vir aqui e aumentar essa nota, por exemplo, vamos colocar aqui para 7, né? Ainda vou colocar aqui 8. Veja que ele já modifica automaticamente, porque aqui a média foi calculada em função das minhas células e aqui também foi calculada em função das minhas células. Eu não simplesmente vir aqui e escrevi. Esta é uma função bem interessante que a gente precisa sempre olhar, tá ok, pessoal? Então, assim, eu poderia vir aqui e colocar para o restante e veja que agora, nesse caso, ele já colocou o que é aprovado, o que é reprovado e a gente pode fazer essa relação, né? Verificar dos maiores igual a 7, tá? Se eu simplesmente vir aqui vou fazer de novo essa equação, até para a gente verificar, tá? Por exemplo, se eu colocar só a condição, ele também funciona, tá? Então, por exemplo, se esse cara aqui for maior ou igual a 7, né, e fechar, ele vai nos dar aí um erro, né? Porque eu precisaria pelo menos colocar o valor verdadeiro, né? Então, por exemplo, o valor verdadeiro seria, por exemplo, aprovado. Fechei. Na hora que eu coloco, ele deu aprovado. Se eu vir aqui e modificar essa nota, veja que ele coloca falso. Esse falso seria uma mensagem default do Excel para condições não verdadeiras, tá? Quando ela não está definida. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu não defini, porque eu só coloquei aprovado, tá? Eu vou voltar aqui para o reprovado. Isso aqui só foi para mostrar para vocês essa característica, porque muitas vezes a gente esquece de digitar o valor falso, e aí você não entende de onde que está vindo essa mensagem, ok? Então, aqui eu tenho uma planilha simples, né, pessoal? Uma planilha simples de um boletim ou de uma média aritmética de notas, por exemplo. Aqui a gente teria já duas fórmulas bem interessantes com relação ao Excel e são bastante utilizadas, que são as com relação à média e também as condicionais, tá? Mas aí, ainda assim, a gente pode modificar isso aqui um pouco, né? Podemos modificar isso aqui um pouco. E eu vou dizer, por exemplo, eu vou colocar outras analogias aqui. Eu vou dizer que aqui, ó, ele só menor do que 4 que está reprovado. Eu vou dizer que, por exemplo, que o reprovado direto, né, uma condição qualquer que eu estou colocando aqui, tá? Eu vou falar assim, que o cara ele pode estar de exame se ele ficar maior ou igual a 4, certo? E menor do que 7. Perceba que aqui agora eu tenho três condições, né? Então tem 3 condições. Para fazer a verificação disso, eu poderia fazer aí um C, 3 Cs, né? 3 Cs dentro de uma equação você consegue verificar. Mas não necessariamente, tá? A gente viu que, por exemplo, cada C ele precisa ter necessariamente um valor verdadeiro, né? Então ele tem um valor verdadeiro e um valor falso, tá, ok? Então, por exemplo, cada C ele testa duas possibilidades, tá? Que é o valor verdadeiro e o valor falso. Então quer dizer que se eu usar 2 Cs, eu tenho 4 condições que eu poderia estar analisando, né? Então nesse caso aqui eu tenho 3, então com 2 Cs eu consigo aí a menor situações de testes condicionais para suprir essas 3 condições, né? 2 Cs, né? Que no caso ele verificaria pelo menos 4 situações. Bom, então vamos lá, vamos refazer isso aqui, né? Então eu vou colocar assim, ó, igual a C. Eu vou colocar aqui a minha condição, né? Que é esse cara aqui maior ou igual a 7, né? Se ele for maior ou igual a 7, eu vou colocar que ele está aprovado, né? Então eu vou colocar aqui aprovado e vou fechar.
ponto e vírgula. Aí aqui agora a gente chega num impasse, né? Porque o valor verdadeiro, valor falso pode assumir esses dois caras aqui. Então, para mim verificar se é esse ou esse, eu preciso ainda de mais um C. Então, eu posso adicionar um C aqui novamente, ó. C. Né? Se ele for no valor falso, eu vou fazer uma verificação novamente. E essa verificação novamente, eu posso colocar que é menor do que 4. Né? Por que eu estou colocando menor do que 4? Porque nesse caso aqui, se eu colocasse, por exemplo, ou posso colocar maior ou igual a 4, ou menor do que 4, só vai mudar a relação da minha, do meu valor verdadeiro. Né? Então, por exemplo, se ele for maior do que 7, ele já cai direto aqui, os outros ele ignora, tá ok? No caso, se ele passar por valor falso, ele pode testar, né? Novamente, o E2, ele é maior ou igual a 4? E veja que quando eu estou testando isso no maior ou igual a 4, quer dizer que ele é menor do que 7. Né? Porque se ele fosse maior do que 7, ele já entrava no aprovado. Né? Então, nesse caso aqui, o meu valor verdadeiro, eu vou colocar igual a exame. Né? E aí, se ele for falso ainda, quer dizer que ele é menor do que 4. Então, aqui nesse caso, ele vai aparecer reprovado. Né? Aí eu fecho uma, né? Veja que eu abri dois parênteses, então eu preciso fechar dois também. Então, olha lá, ele está de exame, né? Porque a nota ficou entre 4 e 6. Se eu passar para os demais, né? Vou colocar esse aqui para ser reprovado direto, né? Vamos colocar. Olha lá, menor do que 4 ele já ficou reprovado, né? Reprovado já direto, ok? Então, essas são situações que podem acontecer em uma planilha onde que eu posso ter situações condicionais, né, para cálculo condicionais. Então, esta é uma forma que vai ser bastante utilizada no Excel, a gente vai fazer bastante simulações aí, tá ok? Bom, mas ainda assim, a gente poderia fazer uma outra análise, né? Vou até copiar essa planilha aqui, ó. Vou copiar aqui ao lado, aqui embaixo, né? Vou manter a média aqui e vou manter a situação, só que eu vou colocar uma nova variável aqui, que no caso seria a frequência, tá? A frequência. Todos sabem que num tipo de planilha dessa, né, a gente tem que, por exemplo, não adianta o cara ir lá só tirar nota, né? Ele precisa ter uma frequência maior que 70%, muitas das vezes, né? Então aqui eu vou colocar 70, vou colocar aqui, vou colocar em porcentagem, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui 0,7, 0,6, 0,85, 1, vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 75%, vou colocar aqui 65% e vou colocar aqui 90%. Vou calcular a média da mesma forma que eu tinha feito anteriormente, né? Aqui eu vou baixar, né? Vou colocar ali, né? No caso, vou centralizar também aqui. E veja esse número aqui, eu coloquei em formato de 0 a 1, né? Mas eu posso colocar ele em formato de porcentagem, né? Então eu vou mudar aqui para o estilo porcentagem. Então veja lá, 70%, 60% e por aí vai, né? Então aqui nesse caso, qual que é a minha analogia agora, né? Vou até modificar aqui. A minha analogia é o seguinte, que para ele estar aprovado, para o aluno estar aprovado, eles têm que ter uma nota maior ou igual a 7 e frequência maior do que 70%. Né? Então, no caso aqui, não adianta o aluno ir reprovado, ele nota maior ou menor do que 7, né?
e frequência menor do que 70%, né? Ou menor, ou, né? Vou colocar aqui ou, né? Ou frequência de menor do que 70%. Então, o que eu preciso verificar aqui, pessoal? No caso, é uma tabela onde que eu preciso verificar duas condições, né? Então, no caso, o Excel, ele tem duas funções derivadas do C, que é o CE, né? O CE funciona o seguinte, né? Ele tem uma condição 1, condição 2 e condição. Você coloca quantas condições você quer aqui nesse caso, né? Condição N. E depois aqui os meus valor verdadeiro e valor falso, né? Essa é a estrutura de uma condição CE, tá? Então o CE e também tem o CO. Qual que é a diferença do CE e do CO, né? Então, para isso, eu vou fazer com vocês aqui uma tabela verdade, né? Vou fazer uma tabela verdade aqui, ó. E eu vou explicar o que é essa tabela verdade, né? Então, a tabela verdade, eu vou colocar assim, ó, dois níveis lógicos, né, que variam de 0 a 1. Então, aqui 0 e 1, né? Então, 1, 0 e 1 e 1. Então aqui eu tenho uma tabela verdade, eu vou colocar aqui função E e função CE, né? Vou colocar três pontinhos aqui, três pontinhos. Eu vou colocar assim, ó, função E, melhor, mais bonitinho, e função OU, né? E aí a gente vai entender o que eu fiz aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, duas colunas, né? Eu posso mesclá-las, né? Mesclar, eu coloco uma célula em duas células, por exemplo, uma célula. Você faz uma mesclagem entre duas células, né? Da forma que você quer. Então aqui eu vou colocar um negrito, até pra gente deixar isso aqui bem interessante, tá? Então, sempre quando a gente fala tabela verdade, pessoal, e fala também aí desse tipo de função, em tudo que a gente faz hoje em computação, basicamente programação, tudo que a gente faz programação de celular, smartphone, equipamentos eletrônicos no geral, ele usa essa tabela verdade. Essa tabela verdade ele tem dois níveis lógicos, né? Bits de paridade, por exemplo, né? Esses níveis lógicos a gente pode chamar eles de ligado ou desligado, né? Então tudo na vida ou tá ligado ou tá desligado, de uma forma bem, bem simples assim, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o nível 0, ele está desligado, tá? E o nível 1, ele está ligado, né? Então é como se fosse aqui eu tivesse duas condições, né? Então uma condição 1 e uma condição 2, tá? Então eu vou verificar essas duas condições para saber se elas estão aprovadas ou não, né? Então no caso aqui, numa tabela verdade do tipo E, é uma função que a gente chama de função máxima. Eu vou escrever aqui, ó. Essa daqui é uma função máxima, né? E esta função ou é uma função mínima, ok? Então, para a gente achar o máximo e o mínimo de uma função, é simples, na verdade, também, né? No caso aqui, eu posso verificar qual que é o máximo de 0 e 0. Eu sei que é 0. Qual que é o máximo entre 0 e 1? 1. Né? Qual que é o máximo de 1 e 0? 1. E qual que é o máximo de 1 e 1? 1. Só que aqui eu troquei, tá, pessoal? A função aqui é função OU, né, que é o máximo, e a função E, que é mínimo, ok? Nesse caso aqui, o mínimo de 0 e 0 é 0, o mínimo de 0 e 1 é 0, o mínimo de
1 e 0 é 0 e o máximo de 1 e 1 é 1, né? Eu também posso utilizar uma equação do Excel, né, que fica muito mais simples e a gente mais uma equação para a gente verificar, que é igual a quanto? Por exemplo, aqui, máximo desse com esse, né? Daqui do I25 com J25, né? Baixo aqui nós temos, opa, ele pulou um aqui, né? Desculpa, vamos colocar até aqui, né? E aqui a mínima, mínimo também, né? É bem fácil recordar desses dois caras aqui, né? Mas basicamente é o seguinte, a função ou, ela precisa de das condições ligadas para ela atingir o nível lógico 1. Né? Então, por exemplo, qualquer uma das duas, se tiver igual a 1, ele vai colocar 1. Né? Então, imagina que é o que o ou faz. Né? Por exemplo, assim, ó, hoje eu quero tomar uma cerveja, por exemplo, se eu ir na aula ou se eu não for, né? Então, de todo jeito, a gente vai tomar cerveja hoje, né? Mas, enfim, é uma função que você tem dois sentidos, né? E qualquer um daqueles sentidos, se fosse verdadeiro, você vai atingir o nível lógico 1, que é o nível lógico ligado, né? Ao contrário da função e, porque as duas precisam estar ligadas para você atingir um nível lógico 1. Não basta uma só. Em outras palavras, não basta eu só tirar 7, por exemplo, se eu tenho uma frequência menor do que 70%, igual esse cara aqui, ó. Eu preciso ter essas duas condições verdadeiras para poder ter o nível lógico de 1, né, pessoal? Então, o nível lógico de 1. Então, por exemplo, aqui eu tenho o nível lógico 1, que é verdadeiro, né, maior que 7, mas esse cara aqui é menor do que 70%. Então, aqui provavelmente a gente teria que ter reprovado, né? Então, veja que agora nós vamos fazer esta equação do tipo CE, né? Já entendendo essa tabela verdade, como que ela funciona, né? Então, por exemplo, eu poderia até fazer de uma outra forma essa tabela verdade, fazendo o seguinte, igual a C, E, né? Aí eu vou colocar a condição. Esse cara aqui for igual a 1, né? Vou fechar, eu vou dar o ponto e vírgula, desculpa. A segunda condição, esse cara aqui também tem que ser igual a 1. Se isso for verdade, eu vou colocar igual no caso 1. Se for falso, eu vou colocar 0. Né? Então, veja aqui que ele deu 0 para nós. Né? E veja que assim, ó, se eu baixar, ele vai colocar 1 aqui. Mas veja que aqui, ó, essa função é ou, né? Então, o que eu teria que mudar? Ao invés de ser e, a gente teria que ter colocado ser ou, né? E aí, agora sim, quando eu baixo aqui, né, ele vai colocar 1. Né? Então, veja, a função CO deu a mesma relação que a gente fez lá do máximo, e a CE vai dar a mesma também, né? Então, agora aqui eu vou usar a CE já no devido lugar. Vou colocar esse cara aqui tem que ser igual a 1 e esse aqui também tem que ser igual a 1, né? Aí eu vou colocar 1 para verdadeiro e 0 para falso. Opa, devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Opa, faltou fechar o parênteses aqui e aqui não tem. Bom, aí aqui nós temos novamente o valor, né, da forma correta, né, do CE, aí sim, da mesma relação do mínimo. Aí você pode perguntar, professor, mas você demorou um tempão para digitar esse tipo de equação? Eu poderia fazer muito mais rápido só olhando. É claro, tá, pessoal? Porque a gente tem poucos números aqui, a gente poderia fazer uma coisa mais rápida mesmo. Mas imaginem quando vocês forem trabalhar com situações reais do mercado de trabalho, onde você tem uma tabela com mil clientes,
ou 1000 produtos que você precisa fazer verificações, né? É claro que eu não vou ficar fazendo uma por uma, eu vou digitar uma equação, mesmo que ela seja demorada, e aí a gente vai analisar isso aí, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para uma função e, as duas condições precisam estar ligadas ou precisam estar verdadeiras. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, se e, né, abro parênteses, esse cara aqui tem que ser maior do que 70%, né? A segunda condição, que é esse aqui, tem que ser maior ou igual a 7. Fechei aqui as condições. Aí nós vamos para o valor verdadeiro, que no caso seria aprovado, e o valor falso, né, que no caso seria o meu reprovado. E aí nós temos a nossa equação. Veja que ele deu reprovado. Possivelmente eu esqueci algum parênteses, tá, pessoal? Por isso que apareceu aquela mensagem, mas ele já corrige, geralmente ele corrige rapidinho essa situação. Veja que deu reprovado. Ele tem até os 70%, mas só que a média dele está ruim. Então aqui, pessoal, se eu alterar essa nota, possivelmente ele poderia ter uma situação aprovado no caso aqui. Então vamos colocar aqui 8. Né? Veja, olha só, o que acontece? Ele está reprovado ainda, né? Mas por que ele está reprovado? Vamos analisar a nossa equação da forma com que foi colocado. Então ele colocou assim, ó, E16 é maior do que 70%? Opa, eu coloquei só maior, né? E nesse caso aqui ele está maior mesmo, mas eu poderia ainda aqui assim, eu poderia colocar maior ou igual, né? Maior ou igual a 70%. Então eu deveria mudar a minha equação aqui para maior ou igual. Quando eu coloco maior ou igual, aí sim ele coloca aprovado. E veja para os outros a mesma situação, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele está com 65% de presença, mas ainda assim ele está reprovado, mesmo com uma nota bacana aqui de 7,3, que é uma nota que dá aprovação, mas a presença ele não atingiu. Em outros casos, ele teve a presença, mas não teve a nota, né? No caso desses dois aqui, ó, teve as presenças, mas não teve a nota, né? Então, nesse caso aqui, ele teve a presença, mas não teve a nota, reprovado. Né? Então, nesse caso aqui, pessoal, é só uma simulação para que a gente possa verificar esta função CE. Né? Então, veja, outra forma que a gente pode, algo novo que a gente pode também trabalhar aqui, é nessa tabela, tá vendo que está desordenado os nomes? Se eu quisesse colocar aqui em ordem alfabética, o que eu faço? Eu seleciono esses caras, venho aqui classificar e filtrar e mando classificar de A a Z. Na hora que eu coloco de A a Z, como eu tenho vários valores relacionados a essa tabela, ele fala para você expandir seleção. O que significa expandir seleção? Quer dizer que o Maria ele vai pegar todo o restante da linha e vai deixar no nome Maria. Porque se eu colocar assim com a seleção atual, ele faz a ordenação, mas só que esta relação ela continua a mesma, né? Então, por exemplo, o nome de Maria ia ficar com as notas tudo erradas do que eu coloquei para ela aqui, né? Então, sempre a gente coloca expandir seleção. Então, vamos lá. A Maria estava com 876, 77 aprovado, né? Então, a hora que eu classifico aqui, a Maria ela já joga na ordem alfabética e a Maria aparece aqui como aprovada, certo? Bom, pessoal, hoje a gente trabalhou com 2 ou 3 equações, tipos de equações aí importantes, né, que é a média e os testes condicionais. Nas próximas aulas a gente deve fazer mais equações e a partir da próxima aula a gente vai passar atividades valendo notas, né, que vai ser a composição da segunda nota da nossa disciplina, ok? Espero que tenham gostado. E um abraço e se cuidem, tá, pessoal? Até mais!